Opa, estamos juntos para mais um programa Um Pouco de Paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você com a gente. E se você está aqui pela primeira vez, já quero convidar você a se inscrever nesse canal, para você ficar por dentro de tudo que acontece na IBMS. E claro, se você tiver Instagram, seguir @tv_IBMS e @Um Pouco de Paz BR. Você vai ficar sabendo de tudo que tem acontecido e tudo que está por vir, muita coisa boa e de Deus para você e para mim, para a gente viver junto. Amém ou não amém? Hoje eu quero conversar com você sobre uma palavra que tem queimado no meu coração para a gente selar esse tempo que nós tivemos estudando sobre a paternidade de Deus. Nós estudamos a fundo sobre a paternidade de Deus em 2 segundas-feiras aqui lindas, onde nós estudamos desde Gênesis até o que Deus pensa para nós sobre a questão da eternidade, sobre herança. E hoje eu quero entregar uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que tem tudo a ver com essa herança. Nós terminamos a segunda-feira passada falando sobre essa questão da herança, sobre o herdeiro, enquanto ele for menino, ele nada se difere do escravo, porque ele não tem maturidade ainda para viver isso que tem acontecido da parte do pai para ele, mas quando ele alcançar a maturidade, ele conseguir experimentar de tudo que a herança pode dar para ele desfrutar, mas a maturidade ser um ponto super relevante para que a gente possa experimentar algo novo. E quando nós falamos sobre herança, nós estamos falando sobre a nossa riqueza. Quando nós falamos sobre a herança que o nosso pai deixa para nós, que o nosso vô deixa para o nosso pai, sobre um familiar de uma geração anterior, deixar uma herança para um familiar da geração posterior, está dizendo para nós sobre riquezas. E eu quero conversar com você hoje exatamente sobre isso, sobre riquezas. Existe um texto super conhecido que nós estudamos sobre riqueza e que eu quero estudar a fundo com você hoje e que você, com certeza, vai receber da parte de Deus, não porque eu tenho algo para te dar da parte do Lucas, mas porque existe algo da parte de Deus para ser revelado ao seu coração. Então, abra sua Bíblia aí comigo, vamos estudar mais uma vez, fechar esse tempo sobre paternidade, falando sobre herança e sobre riqueza, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Ali a gente vai fechar esse tema tão especial sobre a paternidade de Deus e a gente conseguir fechar esse assunto de uma forma muito poderosa, muito rica mesmo, não só por estarmos falando sobre riqueza, mas por estarmos nos enchendo da palavra, que é o nosso combustível, como nós aprendemos aqui. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19, fala assim para a gente: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Quando nós pensamos sobre riquezas, nós estamos tratando o sinônimo de riqueza hoje aqui nesse estudo como herança, como algo que a gente tem da parte de Deus, porque Deus é o nosso Pai. E por isso essa riqueza celestial é tudo que nós temos, porque ela fala sobre a nossa identidade, ela fala sobre a paternidade de Deus sobre nós, ela fala sobre o amor de Deus sobre nós, sobre o fato de Deus ser um Deus bondoso. E quando nós pensamos sobre herança, o contrário de viver uma herança, de viver uma riqueza, é necessidade. Então, se nós estamos passando por uma necessidade, falta-nos riqueza, correto? Se nós estamos passando por uma necessidade de dinheiro, de grana, nós estamos precisando de riqueza, de dinheiro, para que a gente possa fazer com que isso não seja uma dívida, que a gente possa sanar isso. Mas quando nós estamos falando sobre riqueza celestial, o que é uma necessidade? Eu quero conversar com você hoje sobre isso. Se nós não temos riqueza celestial, qual é a nossa necessidade? Porque se nós pensamos que o tratamento de uma riqueza terrena de uma necessidade terrena é uma riqueza terrena, é dinheiro, se nós estamos tratando uma necessidade espiritual, qual é a nossa riqueza? Eu quero conversar com você o quanto isso tem a ver, está totalmente ligado com a paternidade de Deus. A paternidade de Deus é a resposta para a sua necessidade espiritual.
A nossa herança em Deus, a paternidade de Deus, a sua identidade como filho de Deus, é a resposta e é a riqueza que você pode ir de frente contra a necessidade espiritual que você está passando. Entender Deus como um pai, entender que você é filho de Deus, entender que você tem uma herança no Pai, é a resposta que você precisa para que você possa não mais viver em necessidade espiritual. Isso eu não estou dizendo para você que você não vai passar por dificuldades, mas eu estou dizendo para você que você nunca vai passar por necessidades. Tudo que é necessário, tudo que é prioridade para nós, Deus sempre nos dá. Às vezes, se você tem pedido alguma coisa para Deus e você não tem vivido, talvez isso não seja uma necessidade, talvez isso seja a sua vontade. E eu quero repetir isso para você guardar bem no seu coração. Talvez, se você não tem recebido algo da parte de Deus, não seja uma necessidade, seja uma vontade do seu coração. Então, antes de pedir algo para Deus, que você possa entender se isso é algo que você precisa ou se é algo que você quer. Necessidade não é algo que você quer, é algo que você precisa. Então, quando nós estamos falando que a riqueza da parte de Deus é uma paternidade, é algo de nós entendermos que nós somos filhos, e isso vai de encontro com a nossa necessidade, eu estou dizendo para você que você precisa de ter Deus como Pai. Você precisa de enxergar Deus como Pai. Você precisa de agir como filho de Deus. Você precisa dessa identidade de filho de Deus. Você é amada, amado, você foi perdoado por isso, você foi alcançado por isso, para você se relacionar com Deus como família. E nós estamos fechando esse assunto tão especial hoje por isso, para que você possa usar desses 3 dias que nós estamos aqui estudando a fundo na Bíblia sobre essa realidade, para isso, para você entender o quão rico você é pelo simples fato de você ser filho de Deus. Então, o que esse texto de Mateus 6, 19 a 21 vem nos dizer? O que ele vem entrar de uma questão para o seu coração, para você repensar hoje? É aonde você deposita a sua esperança. Quando Davi diz, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É interessante isso e eu quero entrar nesse ponto com você, nesse momento, nesse estudo. Davi pega e fala, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Normalmente, quando nós pensamos de onde veio o meu socorro, a gente pensa, não, vou ligar para a pastora Nê, porque a pastora Nê, ela vai me dizer de onde vem meu socorro. Não, eu vou na campanha de 7 semanas da igreja tal, porque lá eles vão me dizer de onde vem meu socorro. Ou então, eu vou ouvir um louvor, porque um louvor vai me dizer de onde vem o meu socorro. Mas Davi se respondeu, o meu socorro vem do Senhor. E talvez você não tenha dado a devida importância para o que você já carrega, para a fé que você já tem, para as coisas que você já experimentou. E quando eu digo isso é no seguinte aspecto, se você se pergunta hoje, de onde vem o meu socorro, de onde vem o seu socorro, você consegue responder que o seu socorro vem do Senhor, sem antes gerar uma dúvida no seu coração, de ter que perguntar isso para outra pessoa? De perguntar isso para o seu líder, para o seu pastor, para a sua família? Será que você tem fé em Deus o suficiente para você ser resposta para você mesmo hoje, se você se perguntar de onde vem o seu socorro? Eu pergunto isso para você com muito temor no meu coração, porque muitas das vezes nós recebemos algo poderoso da parte de Deus num culto, 2 cultos, 1 mês de culto, 1 ano de culto. E o que a gente faz com relação a isso? Todas as coisas que a gente aprendeu, as frases que a gente anotou no nosso bloco de notas, todas as situações que a gente parou, ouviu e falou, nossa, isso é da parte de Deus. Aquela questão quando você está na igreja, alguém fala assim, é forte, pega aí, igreja. Será que isso aí fez diferença a ponto de você ter essa resposta como algo para você usar no seu dia de dificuldade? Quando você pensar de onde vem o seu socorro, será que esse dia vai ter a resposta que você precisa? Será que ficou no seu coração? Esse texto diz algo especial para nós, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. O que você tem feito com relação a essas riquezas que você tem recebido? Isso me faz pensar em algo que eu vi na internet há pouco tempo.
uma história que talvez você até conheça, que fala sobre um carro antigo. O pai dá o carro antigo para o filho e fala assim, olha, esse carro é seu, se você quiser ver o valor dele, vender, fazer o que você quiser, você pode fazer. E esse filho pegou esse carro, levou a alguns lugares e todos falaram assim, não, R$3.000, R$4.000, esse carro é velho, está cansado, está feio, está sujo. E ele foi vendo em mais alguns outros lugares para vender carro e foi ficando cada vez mais um valor menor, cada vez menor, até uma hora que ele falou assim, leva esse carro numa loja de colecionadores. E lá falou assim, esse carro aí vale mais de 300 mil, esse carro aí é uma edição única, a gente estava atrás desse carro. O que isso diz para nós? Diz para nós que o nosso valor ele é muito maior estando no lugar correto. O nosso valor é muito maior quando nós olhamos exatamente da onde a gente precisa olhar. Nosso valor em Deus é muito maior do que o nosso valor em um lugar onde as pessoas jogam você para baixo, porque talvez esse lugar que tem te tratado como menor do que você não é o lugar que você deve estar. Então, quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, nós pensamos sobre o seguinte aspecto: eu sou alguém que tem valor, como aquela canção diz, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Por quê? Porque eu tenho algo da parte de Deus dentro de mim. É isso que traz a minha riqueza. É aonde eu deposito a minha esperança. Por isso eu digo para você, onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Você precisa se enxergar no valor que Deus te dá. Precisa depositar o seu coração, depositar a sua esperança no valor que Deus te dá. Porque você não é nem o que você imagina que você é. Só Deus sabe e conhece quem você é. E Ele sabe dar o devido valor a isso. Quando nós estudamos um pouco mais sobre todos esses aspectos de onde vem o meu socorro vem do Senhor, eu carrego algo da parte de Deus, existe riqueza de Deus dentro de mim e por isso eu posso manifestá-la. Isso faz com que eu não viva uma vida de necessidade. Isso faz com que eu não viva uma vida pensando o quão miserável eu sou, o quão horrível eu sou. Eu estava até brincando no culto agora de domingo junto com o meu pastor brincando e falando assim, Deus não olha para o merecimento. Porque se eu olhasse para o merecimento, ele até me usou como exemplo assim, olhar para o Lucas e falar assim, Lucas não merece não. E eu da minha cadeira falei assim, eu não mereço mesmo não. Ixi, se fosse isso, eu estava lascado, irmão. Agora, graças a Deus que não é pelo meu merecimento, mas é pelo valor que Jesus deixou com que ficasse dentro de mim no momento que ele foi para a cruz e abriu o caminho para que a gente pudesse ter essas realidades em nós. Para que, como nós estudamos aqui, ele fosse o primogênito, o primeiro de muitos, aonde essa realidade de filho fosse uma realidade para mim também. Graças a Deus por isso. Essa graça me alcançou e não é mais por merecimento. Então, quando eu penso sobre isso, eu conecto sobre a realidade de entender que o meu socorro ele pode estar dentro de mim, entender que esse Espírito Santo é o meu socorro e ele também move dentro de mim, entender que o quão a identidade de filho de Deus está dentro de mim e o quanto essas riquezas estão dentro de mim. Isso faz com que eu entenda que eu não posso levar uma vida de necessidades espirituais. Eu preciso levar uma vida ricamente espiritual. Quando nós pensamos sobre isso, tudo muda. Por quê? Porque eu começo a entender que eu posso ser resposta para o outro. E o outro pode ser resposta para mim. Eu não tenho que ficar sobrecarregando o meu líder, sobrecarregando outras pessoas, sendo que muitas das vezes a resposta que eu estou procurando do meu líder, eu posso já ter. É claro que você tem que estar debaixo de uma visão clara da parte de Deus. É bom e é lindo e é bíblico você honrar os seus líderes, você estar submisso a uma visão. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes você está complicando algo que você já tem a resposta. Você é filho de Deus, você não é alguém despreparado, você não é alguém desorientado, desinformado. A Bíblia entrega tudo para você. E às vezes você está aí
como um filho mimado, toda semana ligando para o pastor, falando assim, pastor, estou no mesmo problema, o diabo está furioso, estou no mesmo problema, quando na verdade você pode ser a resposta para o que você está passando. Continuando, eu quero perguntar para você algo e você refletir aí em poucos segundos sobre isso. O que diferencia então uma riqueza celestial de uma riqueza terrena? Eu pude conversar isso na célula da minha igreja e foi muito proveitoso essa pergunta, gerou um estudo muito bom juntos ali. E eu quero perguntar isso para você que está nos escutando hoje. O que diferencia uma riqueza celestial de uma riqueza terrena? Porque quando nós lemos, não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. O que diferencia então algo celestial de algo terreno? Posso dizer para você, propósito. Porque onde tem propósito, aponta para a eternidade. Guarda isso. Aonde existe propósito, aponta para a eternidade. Se você viveu algo extremamente lindo, maravilhoso, marcou você, mas que isso não gerou algo que ficou eternamente, isso aí não é uma riqueza celestial. Você vê algo que é da parte de Deus quando até hoje frutos falam por esse acontecimento, por esse evento ou o que for. Então, quando nós pensamos que algo permaneceu, algo gerou propósito apontando para a eternidade, isso é uma riqueza celestial. Então, por exemplo, você teve uma mudança no seu caráter. Você pediu para Deus para você deixar de ser uma pessoa com caráter falho. Você recebeu algo da parte de Deus rico, fruto do Espírito. Fez com que você permanecesse com isso. Fez com que você alcançasse pessoas percebessem a sua mudança, pessoas percebessem o quanto você tem um caráter melhor, o quanto você tem sido moldado da parte de Deus. Isso vai marcar as pessoas para sempre, porque elas vão ver o poder de Deus para transformar um caráter. Se Deus transforma um caráter falho, o que Ele não pode fazer? Então, se nós pensamos que Deus ele tem poder para fazer coisas que vão durar eternamente, nós lembramos de um texto de 2 Coríntios que fala, como essa canção que nós temos cantado bastante, sobre a perseguição, não parar a igreja, fala o que antes? Perseguidos, mas não desanimados. Eu passo por situações, eu fico abatido, mas eu não sou destruído. É o que 2 Coríntios diz para nós. E eu quero ler junto com você, porque esse texto é poderoso. E ele fala exatamente sobre isso. Sobre frutos, sobre propósito. Apontar para a eternidade. Então, 2 Coríntios. Abra sua Bíblia aí comigo. 2 Coríntios. Capítulo 4. Versículo 16. Em diante fala assim. Isso é poderoso, isso é poderoso. 2 Coríntios 4,16 fala, por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Ou seja, aonde existe propósito, aonde existe fé, aonde existe Deus no negócio, ele não dura pouco, ele dura eternamente. Agora, a nossa aflição fala aqui para nós que ela é pequena e passageira. Pequena e passageira não de acordo com o que eu acredito, no que eu vejo, mas pequena e passageira de acordo com o que Deus é. Deus aponta para a eternidade. Então, se você tem passado por algo que não é da parte de Deus, pode contar os dias, isso tem prazo de validade. Se você tem vivido um relacionamento que não é da parte de Deus, pode contar os dias, isso tem prazo de validade. Se você tem vivido alguma relação profissional, amorosa, sentimental, familiar, aonde você vê que não existe Deus nesse negócio, conta os dias, tem prazo de validade. E começa a pedir para Deus, para você viver aonde existe propósito, porque aonde existe propósito,
aponta para a eternidade, te leva para a eternidade, mostra a eternidade. E chegou um tempo de nós pararmos de mover a nossa vida, dedicarmos o nosso tempo, a nossa força de vontade, a nossa intensidade em coisas que passam. No começo do nosso programa aqui, em agosto do ano passado, nós conversamos muito com vários líderes de adolescentes e jovens, vários pastores, onde eu fiz a mesma pergunta para vários deles. Talvez você se lembre disso. Onde a gente conversou e eu perguntei o seguinte: por que existem tantas iniciativas jovens que bombam e no outro dia, no outro mês, no outro ano, morrem, somem e ninguém mais nunca fica sabendo disso? Porque falta propósito bem estabelecido. Porque onde existe propósito, as coisas duram. É lógico que existem alguns propósitos que fazem você viver outras novas coisas e aquilo ali fica para um tempo. Mas se aquilo não aponta para a eternidade, se as pessoas não lembram mais disso, se elas não podem contar frutos disso, contar as bênçãos que elas receberam nesse dia, é porque, infelizmente, não era algo celestial, rico celestialmente acontecendo ali. Então, nós precisamos entender o que diferencia propósito de um lugar onde tem pessoas com sede de Deus. Aonde tem pessoas com sede de Deus, Deus vai se revelar. Mas não significa que seja o propósito do evento ou do lugar. Isso aí é simplesmente Deus querendo se revelar para pessoas que têm procurado Ele. Pessoas que procuram Ele recebem do que procuram. Então, nós precisamos entender isso. O propósito deixa claro para nós que nós somos ricos e, independente de nos desgastarmos, como 2 Coríntios 4 diz, nós vamos continuar apontando para a eternidade. O que nós estamos falando sobre a eternidade aqui? Sobre nós sermos filhos de Deus e sermos chamados para nos relacionarmos com Ele eternamente. Eternamente. Então, se o propósito aponta para eternidade, nós estamos dizendo que essa provisão celestial é para sempre. Essa provisão celestial é para sempre. Então, se você tem passado por uma situação onde você não recebeu a provisão de Deus, talvez só não exista propósito. Se você tem passado por uma situação onde você ainda não recebeu da parte de Deus o que você tem esperado, talvez a única coisa que falta é você enxergar o propósito disso. Porque se nós temos propósito, nós temos provisão. Guarda isso no seu coração. Anota isso no seu celular, no seu bloco de notas, no seu caderno, na sua Bíblia. Aonde existe propósito, existe provisão. Porque se você tem lutado por provisão e não tem recebido, irmão, isso aí é propósito. É propósito. Você percebe que, normalmente, quando a gente vai encontrar algo que é da parte de Deus de propósito, a primeira coisa que a gente não tem é dinheiro? Deus te pede para fazer algo e na hora que Ele te pede aquilo, você fala assim, não tem como não tem dinheiro. O primeiro ponto que a gente luta contra Deus, quando a gente recebe um propósito da parte dele, é o dinheiro. Só que quando nós entendemos que a nossa riqueza não vem da terra, mas vem da parte de Deus, Ele provê tudo, inclusive o dinheiro. Só que você precisa enxergar primeiro o propósito. Aí você vai ter a provisão. Nós, como filhos de Deus, precisamos enxergar o propósito estabelecido de forma correta, de nós entendermos o que é e aonde nós vamos experimentar. E isso deixa claro para nós algo. Nem tudo que é uma boa intenção é propósito. Nós falamos muito sobre isso aqui. Nem tudo que é uma boa intenção é propósito. 2 Samuel, capítulo 7, de 2 a 8, fala que Davi teve vontade de criar um templo para a presença de Deus, para a arca. Só que ele fala assim, eu sempre fiquei aqui na barraca, para que você está querendo fazer um templo para mim? Não é você que vai fazer não, Davi. Davi, eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas nos campos para que governasse o meu povo de Israel. Se toca aí. Qual é o seu propósito? É criar templo? Não. É você governar. É você fazer o que eu te chamei para fazer. Era uma má intenção criar um templo para Deus? Não. Tanto que o filho de Davi fez. Agora, o que ele tinha para fazer? Governar. Ele foi tirado do pastoreio das ovelhas para governar um povo. Ele não foi chamado para criar um templo, para levantar um templo. Mesmo que fosse uma boa intenção, mesmo que fosse a vontade de Deus,
mas não era a vontade de Deus para ele. Por isso que eu falo muito isso para jovens e adolescentes. Nem tudo que é de Deus para mim. Nem tudo que é de Deus para você. Existe propósito estabelecido para cada um. Nós precisamos obedecer e deixar com que ele seja feito na nossa vida. Se nem tudo que é uma boa intenção é propósito, nós estamos deixando claro para nós que intenção não move o reino de Deus. Obediência move o reino de Deus. Intenção não move o reino de Deus. Então, se você tem uma boa intenção, se você tem uma boa vontade, se você quer algo, fazer algo para Deus que é lindo, maravilhoso, cheiroso, nossa, muito bom, você precisa antes entender se isso é o propósito. Por isso que existe o lado ruim também, de você passar por uma situação. Por exemplo, eu estava conversando com uma adolescente e ela falando para mim, Lucão, toda vez que eu vou na igreja eu passo mal. Eu piso na igreja, eu começo a passar mal. Mas quando eu saio, eu não passo mais mal, estou tranquilo. Aí eu peço para Deus para tirar isso de mim e eu simplesmente continuo passando mal. Aí, da parte de Deus, veio um entendimento de falar para ela o seguinte, olha, ao invés de você simplesmente pedir para Deus tirar isso, pede para Ele revelar o real propósito disso tudo. Qual é a fonte disso? Será que isso aí realmente é o diabo querendo tirar ela de lá? Ou é simplesmente uma permissão para ver se ela realmente tem o suficiente para que ela fique, não queira ir embora? Então, qual é a questão maior? Entender o propósito é muito maior do que receber o que a gente pede da parte de Deus. Entender o real propósito do que a gente vive é mais importante do que a gente receber o que a gente pede para Deus. Porque a gente só vai receber depois que a gente entender o propósito daquilo. Então, peça para Deus hoje, para revelar para você o real propósito do que você tem passado, o real propósito do que você tem enfrentado, de todas as dúvidas que você tem tido no coração, de todas as ansiedades que você tem vivido. Deixa Deus revelar o real propósito disso. Porque se não tiver propósito, pode ficar tranquilo, se alegre, porque tem prazo de validade. E isso em breve vai embora. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Se não é da parte de Deus, logo acaba. Não prenda sua atenção nisso, não deixe a sua fé se abalar por isso. Logo isso vai embora. E para a gente caminhar para o fim, porque hoje eu quero terminar com você algo que a gente construiu aí nos outros 2 dias de uma forma muito clara. A gente mergulhou bastante na palavra de Deus. Eu creio que a gente vai colher muitos frutos, já tem colhido muitos frutos com relação a esse assunto. Eu quero terminar com você dizendo algo. Riqueza não é apenas você desfrutar de algo que é rico, de algo que tem valor. Riqueza é ter o que construir. Se você tem riqueza o suficiente para você construir, como, por exemplo, princípios familiares para você criar uma boa família, ter um seu filho obediente, você ser um bom pai, uma boa mãe, você já é rico o suficiente para você construir. Riqueza não é sobre desfrutar, não é sobre quantas vezes você viaja no seu ano, não é quantas vezes você troca o seu carro, não, isso é sobre quanto você pode construir. Riqueza é sobre o quanto que em alguns anos você pode dizer que você é rico porque você foi amado, você amou, você perdoou, você abraçou, você se envolveu mais com Deus, você se tornou mais íntimo dele. Porque você vai construir um caráter melhor, você vai construir um ambiente familiar melhor, você vai construir um ministério melhor, você vai construir uma igreja melhor. Isso é riqueza, irmãos. É você ter para onde ir construindo e não só desfrutando. Nós precisamos desconstruir essa ideia de que riqueza é algo para eu pegar e gastar, para eu desfrutar. Não é. Riqueza é sobre o que construir. A nossa riqueza é estarmos fundamentados em Deus, para que a gente possa construir a nossa vida nele. E para terminar, eu quero falar para você a diferença entre milagre e visão. Sabia disso? Que existe uma diferença entre milagre e visão? Milagre, você pode pedir para Deus fazer um milagre na sua vida e assim, do nada, acontecer. Visão, não. Visão é algo que Deus mostra para você e você, junto com Ele, você vai construir aquilo. Vou te dar um exemplo. A arca. Deus deu uma direção. Primeiro teve que ouvir um sim, uma obediência, para depois passar todas as características de como seria essa arca. E precisou trabalhar, irmão. Precisou colocar a mão ali na massa mesmo.
Não foi algo que apareceu, então você obedeceu? Então toma aqui, ó, uma arca pronta, desceu aí, olha. Não, teve que trabalhar. Então, às vezes, você está pedindo para Deus um milagre quando você tem que pedir visão. Algo que você também tenha que trabalhar. Algo que você vai suar, vai se desgastar, mas isso não vai te matar. Isso vai gerar riqueza celestial para você. Isso vai gerar vida na sua casa, na sua vida com Deus. Então, deixa Deus revelar qual é a visão que Ele tem para a sua próxima estação. Deixa Deus revelar o propósito das coisas. E viva essa paternidade de Deus de uma forma mais intensa e de uma forma mais sábia agora, que você tem mergulhado ainda mais nesse assunto, entendendo sobre herança, sobre propósito, sobre riqueza. Amém? Eu quero orar com você para a gente terminar, para eu liberar você aí, para você jantar aí com sua família, para você sair aí com sua esposa. Isso aqui nem é uma indireta não, tá, irmãos? Isso aqui é porque os bastidores aqui estão pegando fogo. Quero orar com você hoje aqui para a gente poder desfrutar da nossa noite da melhor forma possível, com Deus nos guiando. Amém? Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa série de estudos. Eu creio que isso é da parte do Senhor e nós queremos viver essa palavra, Pai. Nós queremos mergulhar na nossa identidade como filhos de Deus. Nós queremos mergulhar nesse entendimento de que o Senhor é o nosso Pai. Quebra qualquer barreira que cada um que está passando por esse programa tenha com relação à figura paterna, que possa ser quebrada e nós possamos viver com o Senhor sendo o nosso Pai sem nenhum trauma, sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade, Pai, entendendo que o Senhor não falha conosco. O Senhor não nos magoa, o Senhor não nos machuca, o Senhor não destrói o nosso coração. Mas, Deus, o Senhor é poderoso e é bondoso. O Senhor é um Pai que ama, que abraça. E nós queremos ter essa visão, esse entendimento. Queremos ter isso no nosso coração. Nós somos ricos, Pai, no Senhor, porque nós já temos tudo que nós precisamos, que é o que o seu Filho Jesus fez na cruz por nós, para que a gente possa ter esse amor, esse queimar no coração de conhecer mais do Senhor. Graças a Deus, porque o véu se rasgou e nós temos acesso a isso, Pai. Obrigado por isso. Que cada um que passar por esse programa possa receber desse entendimento, de que nós somos amados, escolhidos para viver uma vida em família com o Senhor. Nos dê uma boa semana, cheia de boas notícias, cheia de surpresa da parte do Senhor para nós, e que nós venhamos a entender e reconhecer a Tua voz em meio a tantas coisas que nós temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Semana que vem estamos juntos, voltando ao nosso clima aqui de programa, de ouvirmos pessoas, de crescermos em fé. E em breve nós estamos mais uma vez aí estudando um pouco mais da Bíblia, fazendo nosso tempo devocional com algum outro assunto que Deus com certeza vai mostrar para que a gente venha mergulhar juntos. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa e até o próximo programa Um Pouco de Paz na próxima segunda-feira. Um abraço.